Olá pessoal, hoje o assunto que eu trago para vocês do congresso é sobre um hormônio que nem eu sabia que ele tinha tanta função assim no corpo, a melatonina. Vamos falar sobre ela. Eu confesso que eu fiquei realmente impressionado com tudo que a melatonina pode fazer por nós, no nosso organismo. Vou falar de adultos, né? Depois eu falo de criança. Mas a melatonina, ela é responsável pela saúde dos vasos sanguíneos do nosso corpo. E quando você tem vasos sanguíneos que não funcionam de forma adequada, esses vasos sanguíneos eles não conseguem trabalhar bem com pressão, porque o nosso sangue ele tem pressão, né? O coração fica bombeando e existe uma pressão. E se esses vasos sanguíneos não são saudáveis, né? Eles não conseguem trabalhar bem com essa pressão, você começa a ter problemas de pressão. E o principal problema é a hipertensão arterial. A melatonina também funciona no metabolismo e na forma como o nosso corpo gerencia as gorduras e os açúcares. Quem são as gorduras? São os colesteróis, os triglicerídeos. E quem é o açúcar? É a glicose. Então, quando você não tem uma produção adequada de melatonina, você começa a ter problemas de colesterol, problemas de triglicerídeo, problema de glicose, que vai levar a diabetes. Então, olha só, pressão arterial, colesterol alterado e diabetes. Tudo por conta de baixa produção ou produção insuficiente de melatonina. Mas não para por aí. A melatonina, ela também é responsável por eliminar substâncias como a adenosina. E quem é a adenosina? A adenosina, ela é uma substância que nós produzimos ao longo do dia todo. Ela é como se fosse um metabólito que tem que ser jogado fora do nosso cérebro. Porque quanto mais adenosina que nós temos, a gente começa a ficar cansado, começa a ficar de mau humor. Então, quando aumenta-se a adenosina, você precisa produzir a melatonina para você dormir e você limpar a sua cabeça da adenosina. Se você não tem melatonina suficiente, você não libera essa adenosina. E você começa a ter acúmulo dessa substância, que vai começar a trazer problemas para a maneira como funcionam os seus pensamentos. E você começa a ter problemas de humor, problemas de personalidade. Resumindo, você se transforma numa pessoa muito chata. Então, olha só, a importância da melatonina. Mas e na pediatria? Na pediatria, nós temos momentos na nossa vida, momentos da vida da criança, em que se naturalmente produz pouca melatonina. Como, por exemplo, no recém-nascido. O recém-nascido, ele tem um ciclo circadiano muito desconexo, né? Ele dorme de dia, acorda de noite, dorme muito, acorda, dorme, acorda. E isso acaba gerando transtornos, né? Principalmente para a mãe. Mas o bebê recém-nascido, ele começa a produzir melatonina de uma forma natural a partir do 3º mês de vida. E até lá, da onde que ele ganha o suprimento de melatonina dele? Da mamãe, do leite materno. Por isso que a mamãe precisa aproveitar todos os momentos que ela tem para dormir e descansar. E a gente sabe que não é isso que acontece, né? As mamães que estão ali amamentando, o que elas fazem? Elas querem mexer com as coisas da casa, muitas querem botar o trabalho em dia, e acabam não descansando. E elas vão ficando muito estressadas, porque elas começam a produzir adenosina, não dormem, não tem melatonina, não passa melatonina para o leite materno, o bebê dela não toma melatonina e as coisas só pioram. Então a mamãe que amamenta, ela precisa aproveitar todos os momentos que ela tem para descansar e dormir. Porque daí ela vai passar melatonina para esse bebê. E esse bebê recém-nascido, ele vai começar a produzir melatonina por volta do 4º mês de vida. Aí é o momento que a mamãe pode começar a fazer o desmame da madrugada, que são os famosos 100 dias, né? Então, a partir de 100 dias de vida, um bebê recém-nascido, ele já começa a produzir melatonina. Então, você já pode começar a tirar o peito da madrugada desse bebê, porque ele já vai produzir melatonina, então ele já vai ter um ciclo, né, circadiano, que é o ciclo noite e dia, já bem estabelecido, porque ele já está produzindo melatonina. Mas tem mais. As crianças que têm autismo e que têm TDAH, essas crianças têm problema com melatonina. Eles têm um distúrbio muitas vezes na produção de melatonina e eles precisam de ajuda. Esses muitas vezes se beneficiam muito de medicação, de tomar melatonina.
que daí é passada pelo pediatra ou pelo neuropediatra. Então um autista ou um TDAH que toma melatonina, ele consegue regular o ciclo circadiano dele, fazendo com que ele tenha até mesmo comportamentos melhores. Então a gente tem muito autista que ele é agressivo, que ele é mal-humorado, que ele é antissocial, que é uma característica já do autismo, mas isso melhora muito com o uso da melatonina. Então olha só quanta coisa a melatonina, né, pode gerar. Mas tem uma situação que eu deixei para o final do vídeo. O que diminui melatonina? Muito mais do que estresse e dormir tarde é o uso de telas. Você aí que está assistindo esse meu vídeo aqui 11 horas, meia-noite, termina de assistir o vídeo e vai dormir. Porque as telas de celular, de televisão, elas emitem uma luz que nós chamamos de luz azul. Ela tem um espectro azul. E esse azul, quando bate lá na sua retina e chega lá no seu cérebro, o seu cérebro identifica que está de dia, causando um problema, um transtorno na maneira como o seu cérebro interpreta a realidade. Então parece que está de dia para o seu cérebro porque está tendo luz azul, que é o mesmo comprimento de luz do sol. Então é bloqueado, inibido a produção de melatonina. Olha só. Então o uso de telas à noite faz com que você produza menos melatonina, mesmo que você vá dormir depois. Você perdeu a produção de melatonina porque ficou olhando para o celular. E aí você não sabe porque no outro dia você está irritado, você não sabe porque você está com pressão alta, você não sabe porque você está com diabetes, que você está com colesterol alto, você não sabe porque o seu filho adolescente está mal-humorado, que vai mal na escola, que está com desatenção. Olha só, a mamãe que está amamentando não sabe porque o bebê dela não dorme de noite. Olha só quantos transtornos podem ocasionar por causa da não produção da melatonina. Nós somos muito complexos, mas ao mesmo tempo nós somos muito simples. E o nosso organismo ele é projetado para dormir. E a produção de melatonina começa 2 horas antes de nós dormirmos. Então, vamos dormir, vamos ter higiene do sono, vamos zelar e cuidar pela nossa rotina do sono, não só das nossas crianças, mas nós adultos, porque isso vai se refletir na nossa saúde lá na frente. Menos pressão alta, menos diabetes, menos problemas com colesterol e até a regulação do peso corporal, ela tem a ver com melatonina. Por isso que quando você começa a dormir mal, você engorda, porque a regulação do peso também tem a melatonina. A melatonina também participa disso. Olha só. Então fica a dica de hoje, né? Do ponto-chave aí do Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil, que é sobre a melatonina.